Graça e paz, bom dia. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 51, um salmo muito conhecido, Salmo de Davi, onde trata sobre confissão e arrependimento. Esse salmo nos mostra a importância de nos arrepender dos nossos pecados. O salmista diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário tu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, louvado seja Deus. Esse salmo de Davi foi narrado por ele, feito por ele, depois que ele caiu em pecado com Batseba, a esposa de Urias. Muito conhecida essa história por crentes e descrentes, né? Todos que ouvem falar do pecado de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus e caiu nesse pecado. Adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, Urias, e Natã, o profeta, foi até Davi, revelando a ele o seu pecado. E aqui Davi chega diante de Deus, assumindo a sua culpa, porque o perdão é para aquele que assume a culpa. Então, antes do arrependimento vem a confissão. É necessário confessar, mas não é necessário confessarmos a homens. E até um homem para confessar, como muitas pessoas têm prática, né, de confessar o pecado ao homem. Não é confessando ao homem, é confessando a Deus. Davi tinha convicção de que ele pecou diante de Deus, porque todo pecado está diante de Deus, ninguém se esconde de Deus. Então tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, está diante de Deus. E Davi tinha essa convicção, essa consciência, né? E ele confessa o seu pecado a Deus e pede: compadece-te de mim, Senhor. Ele pede compaixão, ele sabia que não merecia esse perdão. E ele diz: compadece-te de mim, segundo a tua bondade. E ele pede a Deus que Deus tinha compaixão dele pelo caráter de Deus, não porque ele estava merecendo compaixão. Davi pede que Deus lave a sua alma, tire dele todo o seu pecado. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi, ele se sentiu pesado com aquele pecado, ele não conseguia ter paz com aquele pecado. E ele começa a pedir que Deus faça nele uma
purificação. Ele diz: purifica-me com o sopro. O sopo era uma planta que foi usada, né, uma pequena planta que foi usada para passar sangue nos umbrais das casas na primeira Páscoa lá no Egito, quando o anjo veio para matar, e onde havia o sangue, nos umbrais da porta ali era livre, porque ele sabia que era o povo de Deus. Então, Davi pede: purifica-me com o teu sangue. Olha que coisa linda, né? Ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Você sabia que quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, nos arrependemos e deixamos de lado esse pecado, Ele apaga esse pecado? Isso mesmo, eu tive um passado. A minha vida nem sempre foi aos pés da cruz. Eu vivi do meu jeito por muitos anos. Então hoje Deus não lembra disso. Ele me perdoou porque eu me arrependi de tudo. Então tudo está diante do Senhor. Davi faz uma petição que hoje é a minha e a sua. Ele diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Depois desse episódio na vida de Davi, você não vai ver outro lugar na Bíblia que Davi caiu de novo em adultério. Verdadeiramente ele se arrependeu. O arrependimento verdadeiro nos leva a uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter, uma mudança de posicionamento, uma mudança de atitudes. Davi não pecou de novo daquele mesmo jeito. Certamente ele cometeu outros pecados, porque enquanto estivermos aqui nessa terra vamos pecar. Ainda vamos pecar. E todo esse pecado de Davi tinha lhe deixado tão triste que ele tinha perdido a alegria da salvação. Porque ele tinha consciência que com aquele pecado ele não chegaria diante de Deus. Ele não poderia gozar da vida eterna. E ele pede no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, o pecado ele nos afasta de Deus e tira a nossa alegria. Tira a alegria da salvação, tira a alegria de estar na presença de Deus. Tira a alegria que você tinha de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor. Então, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos e deixar de lado esse pecado. Amém? Temos hoje a oportunidade de fazer diferente. Todo aquele que está vivo tem a oportunidade hoje de fazer diferente. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro agradecendo a Ti, Paizinho querido, pela Tua bondade e fidelidade. Senhor, todos nós somos imperfeitos. Estamos com uma natureza caída. Davi reconheceu isso quando ele entendeu que já nasceu em pecado. Senhor, todos nós precisamos de um Salvador. E eu te agradeço porque o teu amor alcançou a minha vida, mesmo sem eu merecer. Obrigada porque o Senhor perdoou todos os meus pecados e perdoa todos os dias quando eu, pelas minhas fraquezas, peco de novo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, cobre-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos e livra-nos de cair em tentação. Nos guarda de cair em tentação. Que hoje seja um dia de restituição de aliança, restituição de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, leva-nos a uma vida de comunhão diária com teu doce Espírito Santo. Fica conosco, toma este dia em tuas mãos, tem misericórdia de nós. Eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, e um bom dia.